Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso aqui, nosso tutorial de CRUD PHP com Ionic. Nós estamos aqui na parte 8, nós estamos na segunda parte do nosso atualizar, onde nós vamos conseguir realmente pegar as informações e escrever dentro do nosso formulário. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, só voltando para o nosso modal page, o que acontece? Nós colocamos aqui para ele falando que ele entrou no atualizar. Só que nós temos um problema. Esse modal aqui também é um modal que nós utilizamos para a gente trabalhar com um novo cliente. Então a gente tem que fazer uma separação disso aqui antes de fazer qualquer coisa, né? Então para começar aqui, eu posso já fazer o seguinte. Nós sabemos que quando eu entro no atualizar, ele está pegando as informações do nosso cliente. E quando ele está colocando no novo, ele está colocando indefinido. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa variável C, ela só tem valor, só passa algum valor se você tiver colocando alguma informação aqui no para poder atualizar. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos fazer um teste primeiro? Vou botar aqui. Vamos botar aqui diz C, tá? E vou botar aqui console log atualizar. Else console log e vou colocar aqui novo cliente. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então olha só, cliquei aqui em novo cliente e ele escreveu novo cliente. Vou fechar. E se eu vier aqui marcar a opção atualizar, ele já sabe então que tem esse atualizar. Então o que acontece? Quando eu clico no atualizar, ele já sabe que é para atualizar, e quando eu clico em novo cliente, ele já sabe que é para cadastrar um novo cliente. Então vou fazer algumas coisas aqui para separar os dois, né? Por exemplo, se ele for atualizar, eu tenho que pegar aquelas informações que estão na variável C e distribuir dentro do nosso formulário. E se ele não for, ele não vai fazer isso. Então eu posso fazer algumas informações aqui. Vamos fazer então o seguinte aqui, tá? Nós colocamos aqui que nós temos o cliente e eu vou só colocar uma variável aqui chamada atualizar, tá? E vou mandar ela receber false. Então quando ele carregar isso aqui, essa informação de atualizar, ele recebe falso independente do que seja. Mas se realmente eu vier aqui para atualizar, deixa eu só botar aqui um comentário, eu vou colocar aqui essa variável atualizar, ela vai receber verdadeiro. Tá bom? Então eu já sei que ele está fazendo. Só que eu vou fazer uma outra coisa. Eu tenho que criar aqui uma variável para a gente poder pegar aqueles dados e criar um modelo para ele para facilitar um pouquinho a nossa vida. Então para facilitar um pouquinho, eu vou criar aqui, tá, um outro modelo. Eu vou chamar aqui de dados, tá? Então por enquanto eu vou colocar aqui para ele receber os valores vazios. Quais valores? O nome, a cidade e o e-mail. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você estiver cadastrando um novo cliente, essas informações vão aparecer vazias no nosso formulário. Agora, se ele for atualizar, eu vou fazer isso aqui, ó. Diz dados, vai receber os valores que estão na variável C. Então não vai me dar nenhum erro. Vocês podem até testar ele sem utilizar esses dados aqui depois para poder testar para ver se está funcionando, tá? Então o que acontece? Esses dados aqui, se ele for um novo cliente, vou até botar aqui como comentário, na verdade eu nem preciso disso aqui, eu posso até apagar isso aqui. Então, se eu tiver aqui um novo usuário, ele não vai fazer nada, se for um novo cliente, ele não vai fazer nada porque o C está vazio. Então, mas a variável dado, ela foi criada aqui com os valores em vazio. Agora, se eu estiver atualizando, esse aqui começa como vazio, e depois que eu passar as informações do cliente, tá? O atualizar recebeu o verdadeiro aqui e a variável dados recebeu os valores que estavam na variável C, que é essa daqui. Então agora eu já tenho todos os dados que foram passados do nosso cliente dentro da variável dados. O que eu vou fazer? Eu vou jogar essas informações para dentro do nosso HTML. Aquilo que eu fiz agora era tão importante que se eu não fizesse ele podia me dar erro aqui. Então deixa eu voltar aqui para o nosso modal client page e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Todos os meus modal que está com ng model, eu vou colocar aqui dessa forma e vou mandar escrever aqui, ó, por exemplo, aqui eu quero que seja dados.nome. Então olha só, se eu colocar aqui em novo cliente, ó, ele não me deu erro.
Mas se eu colocar aqui agora, ó, no José e mandar atualizar, eu já consegui pegar o nome do José e colocar aqui. Vou fazer a mesma coisa agora para o e-mail. E eu vou fazer também essa mesma informação aqui para a cidade, dados.cidade. Então agora, se eu pegar aqui as informações, por exemplo, Joaquim, cliquei em atualizar, ele pegou todas as informações dele aqui. Então eu já consegui pegar todas as informações do cara e passar aqui. Só falta fazer o seguinte, quando eu clicar em cadastrar, ele tem que atualizar essas informações do nosso banco de dados. Aí que a gente vai ter um pouquinho só de trabalho, mas não é muito não, tá? Vou voltar aqui para o meu TS e por enquanto, ó, esse meu enviando aqui, que é o nosso método que nós criamos para poder enviar, ele está criando um novo cliente. E eu quero que ele só crie se ele não estiver atualizando. Então eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Aqui eu estou pegando os dados, tá? Isso aqui ele só vai fazer se o atualizar for falso. Então eu posso colocar aqui, ó. Atualizar foi o nome que eu botei. Deixa eu ver aqui. Foi atualizar. Então pode colocar aqui, ó. Se atualizar. Como eu quero botar verdadeiro, deixa eu botar um diz antes. Se eu atualizar for verdadeiro, eu vou colocar aqui os comandos para ele poder atualizar as informações. E vou colocar aqui um else para colocar todas essas outras informações aqui, caso ele não seja atualizar. Ou seja, se ele for atualizar, vai fazer o que está aqui, e se for um novo cliente, ele vai fazer o que já estava fazendo antes. Tá? Então, como que eu vou fazer aqui para colocar os comandos de update? Vou colocar quase igual, né? Vou botar aqui um diz.service, só que o método que nós vamos utilizar para poder atualizar, só lembrando aqui, ó, é o método put, olhando para o nosso PHP. É o método put. E esse método, tá? Nós colocamos ele dentro do nosso serviço. Ó. Então, se eu vier aqui no serviço, nós já colocamos aqui o put. Mas o nome que nós colocamos dentro do nosso serviço é update. Então, eu vou voltar aqui, ó, para o nosso modal page e vou botar o nome update, que é o nome do método que nós utilizamos. E aqui eu vou ter que passar as informações que eu quero passar. Por exemplo, só voltar aqui de novo no serviço, lembrando que eu estou passando os dados do cliente, que é o nosso JSON, e estou passando também o ID. Então essas duas informações eu tenho que botar aqui, né? Tanto o nosso cliente e também nós temos que passar o nosso ID. Então vou botar dessa forma aqui, tá? Então já estou conseguindo passar as informações. Só vou fazer o seguinte aqui, né? Vou colocar aqui um ponto subscribe, que eu tenho que colocar. Vou fazer bem parecido com o de baixo, para não dar erro nenhum. Response. Tá? Coloquei aqui. E aqui embaixo eu boto diz.modal.ctrl.dismiss e vou passar aqui o response também. Então os dois ficaram bem parecidos aqui no que a gente está fazendo. Vou salvar e vamos ver se ele está atualizando lá os dados. Então aqui, por exemplo, José Silva. Vou atualizar, vou colocar aqui José Souza. Tá? A princípio eu não botei no aplicativo, mas eu vou tirar aqui a Gmail, vou botar só mail. E em vez de São Paulo, vou colocar Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, troquei as informações do José. Vamos ver aqui. Tá, coloquei, ó, José Souza. Vamos ver lá no nosso banco de dados, se ele modificou de cidade também. Então tá aqui, ó, José Souza, a cidade Campo Grande, e tirou o Gmail aqui, deixou só mail. Então já funcionou. Então, pessoal, essa é a parte de atualizar. Se não é inscrito, faz a inscrição aqui no canal, comenta aí se sentiu alguma dúvida, se ficou confuso. E curte esse vídeo também, que vai ser uma ajuda muito grande aqui pra gente, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.